Saudações e bem-vindo. Hoje convidamos Rodrigo Rocha, não é para falar da sua profissão, ele é jurista ou advogado, acaba havendo alguma similaridade nestas duas profissões. Vamos falar sim daquilo que é a sua paixão, tanto no mundo do desporto, nomeadamente o desporto motorizado. O propósito da nossa conversa, doutor, é precisamente saber um pouco da história deste desporto. Muitos costumam dizer que é um desporto para as elites. Rodrigo Rocha, bem-vindo à família Mídia Mais, uma vez mais. Muito obrigado, Boaventura. É um prazer aqui estar e também para poder desmistificar um bocado alguns destes preconceitos, não preconceitos, é preconceitos, que o desporto automóvel e o desporto motorizado muitas vezes traz para as pessoas. E, efetivamente, um dos primeiros preconceitos é de que este não é um desporto de elites, este é um desporto caro, sim, e isso muitas vezes confunde as pessoas, mas só mesmo para desmistificar essa situação, eu vou trazer o exemplo daquele que é visto por muitos como um dos melhores pilotos de todos os tempos de automobilismo, que é o Lewis Hamilton, britânico, campeão, 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1, e que não nasceu rico, empenhou-se, foi no desporto. E como qualquer outro desporto, o automobilismo é um desporto que nas fases iniciais, nas primeiras fases, até a pessoa se poder mostrar, efetivamente é um desporto de talento. É caro, mas é um aspecto, o aspecto financeiro é um aspecto que pode ser colmatado com o grande talento e a grande paixão e o grande empenho que os pilotos possam vir a ter no desporto. Como é que se colmata o aspecto financeiro, se para se entrar é preciso ter aquela máquina que eu não imagino quanto é que deve custar? Também vamos desmistificar essa questão do preço, mas o talento gera atenções, gera as atenções sobre o piloto, e as atenções sobre o piloto geram um interesse em associar o sucesso a várias marcas. E obviamente que aqui está a grande alavancagem financeira que um piloto pode ter, que é através de patrocínios de entidades que queiram o sucesso e o talento associado às suas marcas. E esse é o conceito que nós temos trazido até mesmo para o próprio ATCM e para aquilo que são os nossos pilotos e as nossas provas, que elas também são patrocinadas. Desenvolvemos a marca, criámos a marca, mostramos o rigor que existe por trás da marca, mostramos a importância que existe por trás da marca, e isso tornou um atrativo a que as pessoas os patrocinadores possam querer ver as suas outras marcas, as suas próprias marcas associadas a uma marca de sucesso, a uma marca de prestígio. E é isto que a fórmula é muito simples. O difícil está em todo o trabalho de back-office, digamos assim, para poder alavancar estas marcas. E vamos clarificar que entrevistamos o Rodrigo Rocha neste espaço na qualidade de presidente do ATCM. Como é que emerge, revisitando mesmo a história desta modalidade, como é que esta modalidade emerge em Moçambique? Sabe que o ATCM, como o ATCM, existe em Moçambique desde 1968, com uma pista. Aliás, existe há mais tempo ainda, existe há 70 anos atrás, mas com um autódromo, e que foi na altura o primeiro autódromo daquilo que era considerado o território português, colonial, foi o primeiro autódromo. E um dos primeiros autódromos em África. Aliás, Moçambique é um dos únicos 5 países em África que tem um autódromo. Em toda a África? Estamos a falar de 54 países africanos, quase. E só 5 é que têm autódromos. A África Sul tem mais do que um autódromo. Não significa que só há 5 autódromos em África, mas só há 5 países com autódromos em África. A primeira variação do nosso autódromo, isto é engraçado, a marginal era a reta principal do autódromo. Na zona do ATCM, a zona que nós temos como marginal hoje em dia, a faixa que está mais junto ao mar, era a reta principal do autódromo. Ou seja, para haver corridas, na altura fechava-se a marginal e aquela parte era utilizada como a reta principal do autódromo. Depois, com a necessidade de se haver uma maior dinâmica, inverteu-se o sentido do autódromo e passou-se a reta para a parte de trás do autódromo. Isto em 1972. E depois, obviamente, houve várias vicissitudes. A história do autódromo, do ATCM, a história do automobilismo em Moçambique e do desporto motorizado é bastante complexa.
temos livros e livros sobre isto, e nós estamos a fazer atualmente o livro da história do automobilismo pós-independência. Mas uma coisa caricata que eu acho que pouca gente sabe é que em Moçambique, logo nos inícios, nos anos 68, 69, 70, houve aqui uma prova de Fórmula 1. Dos Fórmula 1 da altura, é verdade, com o nível de segurança e com o nível de visibilidade que existia, mas houve aqui uma prova de Fórmula 1. Estamos a falar de uma prova mundial? Uma prova mundial. Portanto, Moçambique, na altura, portanto, este território, na altura, ainda antes da independência, chegou a ter aqui os Fórmula 1 da altura, não é? Não são estas máquinas modernas e estas máquinas pujantes que nós vemos hoje em dia, mas era a mesma, portanto, a mesma modalidade. Aquilo que hoje temos como esta Fórmula 1, a Fórmula 1, que também se chamava Fórmula 1 na altura, teve efetivamente em Moçambique. E houve vários pilotos que fizeram história, houve vários pilotos que vinham correr a Moçambique porque gostavam de correr em Moçambique. Aliás, o atual presidente da FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, chegou a vir correr em Moçambique. Chegou a vir correr em Moçambique na altura quando ainda era piloto, teve aqui uma prova, não uma prova mundial, era uma prova regional, mas chegou a correr cá. Portanto, é uma história rica, é uma história que traça o perfil de grandes pilotos, ou que inclui e vem também adjetivar ainda mais o perfil de grandes pilotos, e isto obviamente é uma situação que Moçambique tem que acarinhar, e efetivamente é um clube histórico e é um clube rico em história, acima de tudo. O que é que distingue esta modalidade do período colonial, portanto, para o período pós-independência? Eu acredito que no período colonial, eu se calhar nem iria tanto para uma grande diferença entre o período colonial para o período moderno. Iria para uma grande diferença, porque foi mais ou menos a mesma altura que aconteceu tudo, entre aquilo que era as exigências de segurança em termos de safety de uma prova de automobilismo antes e depois. Antes era muito mais fácil alguém pegar no carro que andava na estrada e transformá-lo em carro de competição que só tinha quase que colar o número na porta. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos muito mais segurança, nós temos que pôr aquilo que nós chamamos dos arcos de segurança, que são os roll cage, aquilo que permite que se o carro capotar, que não venha a afetar a integridade a física do piloto, e este elemento de segurança teve uma viragem um bocadinho antes daquilo que era daquilo que foi depois a independência de Moçambique. E eu acho que esse é que é o ponto de viragem daquilo que era a massificação do automobilismo antes destes critérios de segurança para depois destes critérios de segurança. Obviamente que construir um arco de segurança, construir uma gaiola, digamos assim, dentro de um carro, com os requisitos que são necessários para proteger o piloto, são custos. E esse custo, as pessoas que corriam na altura, os pilotos que corriam na altura, nem todos tiveram capacidade para fazer esse upgrade, digamos assim, à sua questão de segurança, e foram abandonando as competições, e houve obviamente, posteriormente a isso, quem se manteve e quem voltou a investir e quem acreditou no desporto e vingou no desporto. Mas a grande viragem não foi a independência, não foi Moçambique que veio trazer alguma situação nem favorável nem desfavorável ao automobilismo, foi mesmo os critérios, a elevação dos critérios de segurança que o vieram fazer na altura. O aspecto de discriminação quase que imperava em muitos setores de atividade. Como é que foi no período colonial? Sabe que os relatos contam que havia pilotos de todas as etnias a correr em Moçambique. E em muitas partes, em muitas alturas, havia inclusivamente pilotos originários moçambicanos, que eram os pilotos que dariam, já na altura colonial, que dariam o maior prestígio às provas de automobilismo. Isso hoje em dia ainda acontece. Nós olhamos para pilotos e é engraçado, é que os pilotos, quando estão em competição, estão equipados e não se vê nada da sua pele. São todos pilotos. É um fato, capacete e o talento e a habilidade do piloto que conta. Porque a pele nem sequer está visível. E isto é a grande vantagem, digamos assim, daquilo que é a promoção da diversidade. Porque eu, quando falo que não se vê pele, não estou a falar apenas das etnias, estou a falar também do género. É que há pilotos e as meninas pilotos, as senhoras pilotos. E quando estão equipados, ninguém sabe, ninguém consegue perceber se é homem, se é mulher, se é uma criança, se é um adulto.
são pilotos. E é a grande vantagem deste desporto, é porque ele é aberto de igual forma para toda a gente. De igual forma mesmo para toda a gente, independentemente do género, do credo, da etnia, das condições políticas, enfim, as pessoas são pilotos com um capacete, com um fato, e que toda a parte da pele tem que estar protegida por causa das questões relacionadas com segurança. E isto é a grande vantagem do automobilismo. Mas não é muito apetecível para a maioria das meninas. Nós vemos muitas vezes essa dicotomia, porque carros é máquinas e máquinas é para homens, mas sabe que isso tem uma tendência a mudar, inclusivamente nos grandes circuitos internacionais. Ainda agora há que lamentar até a perda de uma grande piloto, que era considerada a rainha de Nürburgring, uma piloto alemã, que faleceu com cancro, ainda agora há dias, e que sempre foi tida como um exemplo, era a rainha de uma pista, das mais conceituadas pistas europeias. Portanto, nós temos isto em todo lado, e sabe que cá em Moçambique também há mulheres pilotos. Nós tivemos a Naomi, temos a Chiara, temos mulheres pilotos, temos a Aisha, portanto, temos várias, a Lixa, aliás, temos várias mulheres piloto que efetivamente conduzem e que ganham, e que vão à primeira posição do pódio. Portanto, é uma questão também a ser desmistificada. As mulheres que gostarem de velocidade, eu faço desde já o repto, venham à TCM, experimentem. Temos desde simuladores a karts onde podem experimentar e a carros onde podem experimentar, a ver se o vosso talento é ou não um talento que mereça ser explorado neste desporto. E como é que a modalidade evolui já no período pós-independência? Bom, no período pós-independência tivemos uma altura em que a modalidade esteve parada. Se o Boaventura se relembrar, houve uma fase onde havia bastante, um acesso a combustíveis bastante curtos, e na altura do Presidente Samora Machel foi inclusivamente interdita esta modalidade. Mas depois disso começou lentamente a renascer. Começou com o movimento do karting. O karting é um modelo básico, digamos assim, de automobilismo. Aliás, ele chega até a ser considerado como uma questão à parte do automobilismo, por ter características muito próprias, por isso é que existem muitas organizações apenas ligadas ao karting, a par daquilo que são as autoridades esportivas nacionais ligadas ao automobilismo em concreto. E foi através do karting que se renasceu. Mas mesmo na altura, e estamos a falar dos anos 90, logo após a permissão, digamos assim, institucional para o regresso ao desporto automóvel, tivemos troféus de velocidade. Tivemos os modificados, o grupo modificados, que já foram relançados agora, depois de mais de 20 anos de parados, voltaram a ser relançados. Tivemos o troféu Kia Pride, monomarca. Íamos iniciar com o troféu Polo, e que por contingências de mercado acabou por não se realizar em Moçambique. Foi exportado para a vizinha África do Sul e hoje em dia é uma das séries mais populares que existe na África do Sul no automobilismo. É o Polo Cup, que nasceu em Moçambique, nasceu aqui em Maputo. Na altura era a Secano, uma empresa que também já desapareceu do mercado, que efetivamente promovia esse troféu, e que, por não se ter conseguido implementar em Moçambique, fugiu-nos para a África do Sul e tornou-se o mais popular troféu na África do Sul. Qual foi a razão da interdição no pós-independência por algum tempo da modalidade? Foi essencialmente a questão dos combustíveis e a questão... Consumia muito combustível em período de escassez. Em período de escassez, e também a questão, digamos, social. Eu acredito que na altura via-se que, ou tinha-se a errada concepção de que este desporto era um desporto de elites. E que nós conseguimos desmistificar essa situação. E por ser um desporto de elites, na altura as orientações políticas que existiam era que as elites tinham que ter digamos assim, uma postura mais recatada na sociedade, não poderiam aparecer de uma forma tão exponente, não é?
E isso fez com que houvesse esta interdição. Mas o grande motivo era essencialmente os consumos de combustíveis. Lembra-se, se calhar, éramos os dois muito jovens na altura, mas havia senhas até para o combustível. Senhas, sim. E não era fácil de adquirir. E não eram fáceis de adquirir. E eram senhas de que quantidade de combustível? Às vezes eram 5, 10 litros. 5, 10 litros. E ainda temos essa memória, não é? Portanto, era impensável haver um desporto que consumia este recurso que estava tão racionalizado, permitido na altura, mas portanto isso, depois de se tornar mais fluido o processo de importação de combustíveis, porque nós não produzimos combustíveis em Moçambique, e tornado mais fluido até o próprio processo e a dinâmica, digamos assim, comercial da venda de combustíveis, obviamente que se passou a uma situação onde o automobilismo passou a ser considerado como uma das modalidades esportivas que existe. E hoje em dia eu acredito, pelo aquilo que nós vemos, que o automobilismo está entre as 5 modalidades que em Moçambique é mais vista, é mais acarinhada pelos seus participantes. No dia em que nós dissermos que vamos ter uma prova e que o público pode entrar na prova, pode assistir à prova, porque agora temos estas contingências da SARS-CoV-2 e da Covid-19 que não permite haver público, mas no dia em que dissermos isso, nós teremos novamente a casa cheia, como sempre tivemos, casa cheia de público para ver as provas. E repare que já nos anos 90 nós tínhamos uma bancada onde cabem 2.000 pessoas, 2.500 pessoas, mas chegámos a ter assistência de muitos milhares de pessoas que estacionavam os carros na marginal e conseguiam ver, sentados em cima dos carros, nos capôs, conseguiam ver o desenrolar das provas. Ainda agora houve vídeos e fotografias que circularam desses tempos, onde todo o perímetro do ATCM estava rodeado de público. E efetivamente isso ainda hoje poderia acontecer se não fosse a situação da SARS-CoV-2 e do Covid-19, poderia acontecer porque a paixão que existe pelo automobilismo é tanta que muito facilmente conseguiria rivalizar com o basquetebol, com o moçambola ou com qualquer outro campeonato. E por que esta modalidade só se pratica em Maputo? Ela não só se pratica em Maputo, isso também é um outro preconceito que nós temos. O automobilismo tem várias modalidades. Nós temos desde o karting, temos a velocidade em circuito. Velocidade em circuito, em Maputo, é a única cidade onde nós temos um autódromo, portanto, é em segurança, só o que é que se pode fazer. Mas, por exemplo, provas de drift, nós conseguimos fazê-las e já fizemos em qualquer cidade. Já fizemos na Beira, já fizemos em várias outras cidades espalhadas por Moçambique. Kart, também já se conseguiu levar o kart para fora de Maputo. Tivemos provas Matola, tivemos provas na Beira, eu acredito que já houve também demonstrações de kart em Climane. Efetivamente, é possível deslocar. Agora, há uma outra questão, é uma outra modalidade que nós temos muita a intenção de poder vir a desenvolver em Moçambique com contornos e com qualidade internacional, que é o rally. Estamos à procura de locais onde exista segurança na prática desta modalidade do rally e também onde exista de uma outra modalidade que é o todo-terreno, que são duas coisas diferentes. O rally e o todo-terreno são modalidades diferentes. Portanto, nós estamos a promover e infelizmente, novamente a SARS-CoV-2 e a Covid-19 foi um problema naquilo que era a promoção dessas outras modalidades, mas estamos a promovê-las de forma que em muito breve trecho consigamos levar todas essas modalidades para todo o Moçambique. E repare, rally em Maputo é que não vai acontecer. Não há condições para se fazer um rally. Quais são as condições objetivas que seriam necessárias? Olha, desde logo a amplitude do espaço. Nós precisamos de áreas para ser, por exemplo, uma prova do African Rally Championship. Nós precisamos de ter 120 km disponíveis, digamos assim, em segurança, num perímetro de segurança para realizar esta prova. E Maputo não tem 120 km onde se possa fazer
esta prova. Temos que obrigatoriamente sair de Maputo. E estamos a estudar em zonas próximas, até na própria província de Maputo, na zona de Marraquém, onde até a própria administração, que é dirigida por um grande esportista, o Chafi Sirat, acarinha, obviamente, a possibilidade de nós podermos fazer um rally dentro das zonas do perímetro da administração de Marraquém, onde também já falámos com outras administrações e outros municípios e outras províncias para se desenrolar estas provas que, muito provavelmente, vai se enquadrar no campeonato africano e, quiçá, no campeonato mundial de rally, consoante for, obviamente, a qualidade da prova que nós conseguimos meter no terreno. Em plena época afetada pela pandemia da Covid-19, qual é o estado de saúde de automobilismo em Moçambique? Olhar para competições internas e também para competições internacionais. Nós temos vários estágios, digamos assim. No primeiro momento, nós todos apanhámos um susto quando a SARS-CoV-2 e a Covid-19 foi uma realidade em Moçambique, ou foi uma realidade tornada consciente em Moçambique. Antes até do primeiro caso e antes até da interdição da realização do desporto, o próprio ATCM decidiu que iríamos suspender porque tínhamos que perceber o que é que era isto. Tínhamos que perceber qual era o nível de contágio. E depois, em coordenação com a Federação Internacional de Automobilismo, da qual nós somos os representantes e a Autoridade Desportiva Nacional em Moçambique, em conjunto com a Secretaria de Estado do Desporto e o MISAU, fomos reunindo condições e chegámos à conclusão de que, efetivamente, este é dos desportos mais seguros para se realizar nesta altura. Mas enquanto estávamos a fazer esses estudos, porque, obviamente, a estudar aquilo que é a situação da condição humana perante este vírus não é uma coisa que se faça num mês. Nós demorámos cerca de 3 meses a tentar pôr e conseguimos pôr um manual de procedimentos efetivo para mitigar a propagação do SARS-CoV-2 no ambiente de competição e ambiente de treinos de automobilismo, mas nesse período não ficámos quietos. Lançámos uma coisa chamada o campeonato digital, ou seja, para os nossos pilotos ficarem com o bichinho do automobilismo, criámos o campeonato online, que é o Gran Turismo do ATCM. E esse campeonato, qualquer pessoa, ligando-se a uma plataforma específica, compete com pilotos. É em simuladores, é com base em simuladores. De tal forma foi um sucesso, que já vamos na 3ª edição do campeonato. Em 2 anos estamos agora no 3º campeonato. Deixámos apenas o automobilismo de circuito, fizemos também rally em formato digital, em formato online, e também drift em formato online. Ou seja, fomos cativar várias pessoas para não perderem o bicho do automobilismo, para não perder o momentum do automobilismo, e cativámos para as modalidades online. Com uma grande, aliás, 2 grandes vantagens. Primeiro, a exposição que nós estamos a dar do automobilismo perante os patrocinadores continua a ser maior. Nós temos uma página nas redes sociais e no YouTube, onde é feito um live broadcast de todas as nossas provas digitais e agora também das provas convencionais. Mas além de expormos então as nossas marcas nesses produtos, ainda fizemos uma outra coisa. Cativámos pilotos do digital e que passaram para o convencional. Nós temos pilotos hoje em dia que estavam apenas a conduzir um carro em simuladores e que agora adquiriram viaturas, prepararam viaturas e vão participar em provas de automobilismo convencional, porque aprenderam as regras, aprenderam a noção de corrida, aprenderam a noção e a estratégia que têm que ter para uma competição e agora vão pôr em prática nas próximas provas do ATCM, vão pôr em prática exatamente tudo isso que aprenderam no digital, ou seja, há uma evolução. Esses 3 meses que nós estivemos parados a fazer e estudar qual era o impacto do SARS-CoV-2 e da Covid-19 no automobilismo, ajudaram-nos a aumentar a nossa grelha de participação de pilotos nas provas convencionais. Portanto, disse que havia vários estágios. Destacou aqui o estágio que tem a ver, portanto, com esta época afetada da pandemia da Covid-19. Outros estágios? O outro estágio foi quando apenas passámos a ter a possibilidade de fazer treinos, antes da abertura de competições. Esse outro estágio, obviamente que nós também capitalizámos para criar o awareness
daquilo que são as situações de prevenção desta pandemia. E estudámos com pessoas em pista quais eram as regras que nós tínhamos que impor. Nós temos um departamento médico desportivo muito forte. Eu atrevo-me a dizer que a nossa médica-chefe é das pessoas que mais percebe deste vírus, digamos assim, cá em Moçambique, porque ela foi obrigada a estudar tanta coisa para saber como é que nós conseguimos ter uma garantia de que, correndo alguém, ainda que esteja infectado e seja assintomático no ATCM, essa pessoa não vai passar para mais ninguém. E criámos procedimentos que consigam chegar a essa situação. Nesse mesmo estágio em que estávamos a perceber o que é que era a pandemia, resolvemos melhorar as nossas condições de segurança da infraestrutura desportiva. E fizemos obras, criámos escritórios dedicados à prova para poder também separar aquilo que é a parte administrativa do ATCM, da parte da mobilidade do ATCM e a parte desportiva, competição do ATCM. E cada sítio tem o seu escritório próprio, onde as pessoas apenas comunicam pelos meios digitais e não têm necessidade de haver um intercâmbio, ou seja, criámos situações onde estancámos as nossas equipes para também não estarem sujeitas a esta situação. E melhorámos também a segurança na pista, fizemos um novo pit wall, arranjámos as escapatórias, tornámos a infraestrutura muito mais segura, tanto é que ela foi verificada há bem pouco tempo por elementos de segurança credenciados em pista e disseram que esta nossa pista é um excelente, digamos, uma excelente pérola que tem aqui na Pérola de Maputo, na Pérola de África, ou na Pérola do Índico, que é efetivamente uma pista segura capaz de albergar grandes provas de automobilismo, com uma limitação. Não podemos ter Fórmula 1 porque a pista é muito estreita, tem apenas 10 metros de largura e para a Fórmula 1 tem que ser entre os 12 e os 16 metros de largura. Não há mais espaço para alargar a pista? Não há condições de segurança para alargar a pista e também temos um outro problema muito sério nessa situação, é que a nossa pista, grande parte dela, está abaixo do nível médio do mar, o que significa que com uma chuva acumula águas, apesar de também termos feito um sistema de drenagem que é eficaz, mas cair muita chuva, e nós sabemos como é que é a chuva em Moçambique, quando cai, cai mesmo, não é uma chuva de brincadeira. E sobretudo naquela zona. E sobretudo naquela zona. O que significa que se chover a meio de uma prova, nós teríamos que parar a prova por questões de segurança. E essa incerteza de saber se vai chover, se não vai chover, temos que parar a prova, se não vamos ter que parar a prova, não nos permitiria investir muito mais nesta infraestrutura. Ela está apenas desenhada para um tipo de modalidades de automobilismo e é esse o tipo onde nós vamos manter o nosso foco. Portanto, não faz parte dos vossos planos transferir a pista daquele local para outros espaços que oferecem muito mais segurança e oferecem também espaços muito mais largos que permitem, portanto, alguma evolução em termos de infraestruturas? Esse também é um tabu. Eu acredito que cá atrás do nosso intelecto existe sempre essa noção de que algum dia nós teremos mesmo que sair daquele local por haver alguma inviabilidade daquela infraestrutura desportiva perante os desafios que são feitos para este desporto. Mas neste momento não é uma coisa que esteja em cima da mesa, existem vários projetos, nós estamos abertos a ver os projetos, nunca dizemos que não, mas não estamos a assumir nenhum compromisso firme no sentido de dizer que aliás, isso é uma questão que também pertence aos próprios sócios, não compete à direção saber se vai sair dali ou não, nós só temos que, se alguém nos fizer um approach, nós temos que levar aos sócios do ATCM, aos membros do ATCM e dizer assim, olha, temos isto, interessa-nos, não nos interessa, continuamos. Mas obviamente que é uma infraestrutura desportiva que não permite fazer muito mais do que aquilo que está a ser feito neste momento por causa da sua geolocalização e por causa das suas condições, digamos assim, de vulnerabilidade àquilo que são as conjunturas meteorológicas da nossa região. Como é que está a participação de pilotos moçambicanos em provas internacionais? Excelente. Olha, neste momento em que nós falamos, nós temos 4 pilotos moçambicanos a competir em provas internacionais. Temos um piloto do ATCM em motas, portanto, numa prova de endurance na Jordânia, o Paulo Oliveira.
Nós temos o Razi, que neste momento está-se a preparar para, eu devo dizer isto até com uma grande paixão, está-se a preparar para ganhar provas na Europa. Nós temos um piloto na Europa que muito provavelmente vai ganhar até aos campeões europeus, piloto moçambicano. Temos pilotos que estão neste momento a fazer testes na Fórmula 4, portanto, temos esta limitação das viagens da SARS-CoV-2 e da Covid-19, mas ainda assim, para na FIA, nós somos conhecidos como uma ASN, portanto, uma Autoridade Desportiva Nacional. Para uma Autoridade Desportiva Nacional do nível do ATCM, que é de uma ASN de um país que está em desenvolvimento, que está em crescimento e que está a crescer a sua grelha de pilotos, ter 4 pilotos em simultâneo a correr no estrangeiro, nós obviamente que somos vistos como das ASNs com maior sucesso a nível mundial, porque não são todas as que conseguem ter pilotos, ainda por cima disputar lugares de pódio, como nós estamos a fazer neste momento. O que é necessário para investir num piloto que possa competir em pé de igualdade em provas internacionais? Longo tempo, muito investimento financeiro? Repare uma coisa, se me permite eu vou dar um exemplo que é muito próximo. É um exemplo que saiu do meu próprio bolso, que é para o meu filho. O meu filho compete em karts e compete nos modificados. Os modificados são carros destes normais, como nós vemos nas vias públicas, portanto carros, viaturas ligeiras, que são preparadas para competição em circuito. Entre o investimento que eu fiz para o meu filho correr nos karts e para o meu filho correr nos modificados, eu devo dizer que é muito mais barato correr nos modificados do que nos karts. O nível de investimento, o nível de desgaste de material, o nível de necessidade de revisão de motores, etc., que existe nos karts é muito superior. Se nós olharmos para aquilo que são as grandes formas de início de um piloto, obviamente que o kart é o ideal. E se começarmos a trazer os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos para a pista em tenra idade, a progressão e o investimento que é feito é de tal maneira gradual que pouco se sente. Não foi o caso no meu caso, é que o meu filho entrou, já tinha alguma idade quando entrou para o automobilismo. Não é o caso de muitos pilotos que estão, por exemplo, no kart, que quando entraram tiveram logo que comprar um kart preparado para uma classe bem alta, e isso sim, não é uma evolução, não se traduz numa evolução. Mas quem começa na modalidade mais baixa, digamos assim, dos karts, mais iniciada dos karts, que são os bambinos ou os cadetes, o investimento é muito menor. E é aí que se começa a ver quem são os bons pilotos. Conseguimos ver quem é um bom piloto quando o piloto entra no automobilismo com 8 anos, por exemplo. E nós temos pilotos com 7 anos, com 6 anos, já a competir. Em karts muito pequeninos, até é engraçado, porque atingem velocidades consideráveis já, mas a destreza e o talento que eles mostram ter em pista, muitas vezes faz criar inveja em nós adultos. Como é que nós, que somos os pais, não temos aquela capacidade? Eu uma vez fiz este exercício. Sentei-me no kart do meu filho, equipei-me como o meu filho, dei 5 voltas ao kartódromo e já não aguentava nem com os braços, nem com o pescoço, e também devo dizer, eu ficava enjoado, tinha que parar, porque enjoava como se fosse andar de barco. E realmente os miúdos têm um talento especial. Voltando à parte de como é que nasce o piloto, digamos assim. O piloto nasce com talento, mas também precisa ter um investimento. O investimento não é aquele que nós imaginamos, não são milhões e milhões. O talento pode começar a ser financiado, quer na altura do kart, quer na altura, quer mesmo para os modificados. E a questão fundamental está em que nível é que nós queremos este piloto. Se nós queremos este piloto para perceber se ele é um piloto com capacidade, com talento, obviamente que nós vamos investir o mínimo, porque não sabemos se toda a gente tem traquejo ou não para o automobilismo. Mas acontece o mesmo em qualquer outra modalidade. Vamos imaginar,
Se eu vou agora experimentar o meu filho numa modalidade que parece ser até bastante barata, como é o atletismo, eu vou comprar as sapatilhas de topo de gama? Não, vou comprar umas sapatilhas iniciais. Se ele tiver talento, aí vamos aumentando. Mas nós muitas vezes achamos que o atletismo, por exemplo, é das modalidades mais baratas que há, porque é só pegar nas pernas e pôr a correr. Mas toda aquela preparação que tem que ser feita, desde a alimentação, desde das vitaminas, desde o estado de saúde, desde o equipamento apropriado para poder correr quilómetros e quilómetros, pode não chegar ao nível do automobilismo, em termos de financiamento, mas não está ao nível de cada um, não está ao nível de qualquer pessoa. É um investimento que é feito no desporto. Isso é como qualquer outra situação. Numa profissão, como advogado, também nós temos que fazer o investimento consoante aquilo que é a nossa perna e o cliente que nós queremos alcançar. Se eu quiser ter um escritório de advocacia aberto para a generalidade da população, eu tenho um tipo de investimento. Mas se eu quiser ter um escritório aberto para clientes internacionais, por exemplo, eu tenho que ter um outro tipo de investimento. Desde logo até o próprio seguro profissional tem que ser um seguro capaz de transmitir confiança a esse cliente. E isto acontece exatamente no desporto. Quer seja automobilismo, quer seja xadrez, quer seja ténis, quer seja atletismo, quer seja natação, que só é preciso, dizem que só é preciso um fato de banho, não. São horas e horas na piscina, é horas e horas de preparação e tudo isso custa dinheiro. Sr. Rodrigo Rocha, para quem está do lado de fora, esta percepção de que o automobilismo é uma modalidade que experimenta alguma prosperidade. A ser verdade, qual é o segredo? Prosperidade em que sentido? Prosperidade, portanto, que permite que os seus praticantes tenham condições necessárias para poder evoluir e também a nível do clube como tal, pode investir na expansão, portanto, de infraestruturas e muito mais coisas. Repare, o piloto, como eu disse há bocado, ele tem que ter um investimento seu próprio nacional e aquilo que compete ao ATCM é criar as condições para que esse piloto possa correr e que possa divulgar aquilo que são os achievements, aquilo que são aquilo que ele consegue fazer, não é? E isso é a nossa política, é conseguirmos, obviamente, dotar não só o ATCM com estas condições de segurança, como também dotar os pilotos dos meios necessários para o fazer. Eu vou buscar outra vez um exemplo do karting. Nós tivemos vários pilotos que progrediram de classes e não havia capacidade para grande parte dos pilotos conseguirem adquirir novas motorizações, por exemplo, as mais modernas. O que é que o ATCM fez? Comprou, o ATCM investiu na compra dessas motorizações e disponibilizou essas motorizações aos pilotos, obviamente pagando eles uma prestação mensal, apenas vendemos a preço de custo. Aquilo que custou a ATCM não foi para fazer dinheiro, foi para promover o desporto. E é isso que nós fazemos muitas vezes, é promover, usar os nossos recursos para promover os pilotos, quer dando tempo de antena aos próprios pilotos naquilo que são os locais do ATCM, quer mesmo fazendo estas facilidades que nós fazemos com a venda de chassis, com a venda de motorizações e reunindo outras condições necessárias para que o desporto possa desenvolver. Que momentos de glória que existe, pode citar, da modalidade? Tantas. Sabe que já houve um piloto moçambicano que foi o campeão africano de karting? Sabe que existem pilotos africanos que na última competição africana que houve, efetivamente, em 2019, que foi o 6º melhor piloto de África? Nós temos um palmarés invejável. Nós temos um palmarés de pilotos premiados invejável para qualquer outra modalidade. Mas, mais uma vez eu volto a dizer, apesar de nós considerarmos que o automobilismo e termos noção que o automobilismo é das 5 modalidades mais acarinhadas em Moçambique, não conseguimos ir buscar os feitos que as outras modalidades vão buscar, ou pelo menos divulgar com a mesma voz,
com a mesma amplitude os feitos que estas outras modalidades vão buscar, como é o caso do moçambola, como é o caso do atletismo, como é o caso de outras modalidades, o basquete, que também têm sido premiadas. Mas, efetivamente, o nosso palmarés não é muito diferente dessas outras modalidades. É apetecível tanto para patrocinadores o automobilismo? É possível para os patrocinadores e era aquela conversa que tínhamos no início. Se a marca quiser se associar a talento, obviamente que existe ainda um longo caminho a ser feito em termos de legislação e a Secretaria de Estado do Desporto está focada em fazer essa alteração legislativa ou em criar esses novos conceitos, de forma a dotar os patrocínios no desporto de um mecanismo fiscal muito mais apetecível para os patrocinadores. Mas, neste momento, acredite que é muito fácil as pessoas procurarem patrocinadores porque estão associados a uma marca como é o ATCM. E o ATCM, felizmente, é visto como uma marca de sucesso, não só pela tradição que tem, mas também pelo aquilo que tem conseguido até fazer com os seus próprios pilotos, criando condições para os pilotos formarem, criando condições para os pilotos competirem. E, acima de tudo, uma coisa que eu ainda não falei, por causa da questão da formação. O ATCM, hoje em dia, investe muito na formação. E não só a formação de pilotos, como também as próprias academias que existem. Neste momento a academia está parada por causa da questão do Covid, mas as formações online continuam. E nós temos técnicos, comissários, diretores de prova, que estão frequentemente a ser formados pela FIA, e também temos formação feita cá em Moçambique, em género de training on job, onde criamos os cenários com carros capotados, obviamente tudo encenado, para que as nossas equipes consigam fazer a extração do piloto, as nossas equipes consigam fazer o tratamento do piloto, que aliás foi outra coisa que nós investimos, foi na constituição de um posto médico dedicado e especializado em situações de urgência ocorrida na pista. Nós temos um posto médico na nossa pista, se calhar de fazer inveja a muitos centros de saúde que existem espalhados por outras infraestruturas desportivas pelo mundo inteiro. E temos todo esse investimento feito, obviamente com a ajuda de muitos patrocinadores, e lá vai outra vez a tocar nisto. Temos patrocinadores que acreditam no projeto do ATCM, na marca do ATCM, na qualidade daquilo que é a atuação do ATCM e que por isso investem, põem produtos, disponibilizam vários tipos de utensílios e de equipamentos para que o desporto possa ser feito ainda com mais segurança. Se a pandemia da Covid-19 continuar por mais tempo, que efeitos é que se pode esperar no desporto motorizado? Eu acho que o único efeito que irá existir é o facto de não termos público a assistir às nossas provas. Público no local. Mas nós estamos a criar condições, e a própria Média Mais acredito que irá acarinhar também esta situação, que é o facto de nós termos o sinal, e iremos divulgar o sinal das nossas competições para que possam transmitir até em direto nas várias plataformas que existem. Ou seja, se por um lado não pode haver aquele contacto visual quase próximo da competição, nós vamos criar condições para que isso seja muito que seja considerado como uma situação momentânea, mas não impeditiva de se ver o automobilismo. E estamos a investir criando pontos de filmagem em vários pontos do autódromo, do kartódromo, para qualquer uma das modalidades. Drift, drag racing, kart, circuitos, todas elas irão obviamente merecer esta atenção e divulgação ao vivo da ocorrência das várias provas. Qual é o maior sonho da direção que Rodrigo Rocha lidera no ATCM? Olha, nós não paramos de sonhar. O nosso grande sonho era termos aqui a Fórmula 1, obviamente. E temos condições para isso? Atualmente não, nesta pista não temos. O nosso sonho é, obviamente, em duas vertentes. Trazer o automobilismo para Moçambique e mostrar lá fora o bom que o automobilismo também tem, o automobilismo moçambicano tem.
que é mandando os nossos pilotos para fora e é recebendo pilotos de fora para competirem cá com os nossos e mostrar que realmente um piloto moçambicano é um piloto temido. Sempre foi um piloto temido. Já na altura do início do ATCM, há 71 anos atrás, já eram pilotos temidos, mas hoje ainda também são pilotos temidos. Quando alguém vê a bandeira de Moçambique no fato de um piloto, pensam seriamente e dizem que isto não vem de um país qualquer, vem de um país que já teve bons campeões e pode vir daqui mais uma surpresa e é melhor nós estarmos preparados. E acontece isto com o atual piloto de karts que está a ganhar tanta coisa na Europa, piloto moçambicano, e acontece com pilotos moçambicanos que estão a fazer testes na Fórmula 4, acontece com o nosso piloto que está a competir na Jordânia numa prova de endurance, numa baja a ocorrer na Jordânia. Portanto, esse é o nosso sonho, é não termos apenas 4, é termos 40, é não termos apenas 4 pilotos sul-africanos, 4 pilotos zimbabueanos, 4 pilotos italianos a virem em Moçambique, mas temos 40 de cada uma dessas nações e fazerem bicha cá atrás para competir, para ser a sua manga, para entrarem em pista. Esse é o nosso sonho e não estamos muito longe de conseguir concretizar. O que seria necessário para Moçambique ter uma pista para acolher Fórmula 1? É uma questão de investimento ou entra também a questão de políticas? Entram as duas coisas. A Fórmula 1 tem a ver com investimento, uma infraestrutura capaz, uma infraestrutura segura, que reúna os requisitos estabelecidos pela FIA para este género de provas. Eu há bocado referi um deles, que é a pista não pode ter menos de 12 a 16 metros de largura, não é? A nossa tem 10, só para ver que estamos bastante aquém. Mas também outras situações. Em termos de política interna, obviamente que trazer uma prova de Fórmula 1 ou um treino de Fórmula 1, nem vamos falar apenas de provas, um treino de Fórmula 1, há equipes que escolhem países específicos por causa do clima, proximidade, estar próximo da linha média do mar, ser sea level, não é? Estar a uma pista a nível do mar, escolhem vários sítios que era para ir experimentando e ir treinando as suas equipes. E estes treinos, estas equipes vindo para um país, por uma semana, por exemplo, muito facilmente gasta-se $1.500.000 em turismo, digamos assim, em investimento que é benéfico para o país nesses montantes, com um treino de Fórmula 1 de uma equipe de Fórmula 1. Numa semana, em um período de 1 a 2 semanas. São esses os valores que se falam. E é preciso ter a coragem de se dizer, vem cá para Moçambique, por exemplo, carros que são de último grito, carros que são tecnologia bastante superior. E o que é que vai acontecer na fronteira se este carro passar lá? Percebe? São estas questões que nós temos que resolver em termos políticos antes de se poder chegar a este sonho. E depois também a nível de política / lobby internacional, quer dizer, divulgar o que é Moçambique, o que é o bom de Moçambique. Estamos a nível do mar, temos temperatura, porque sabe que a temperatura é uma das questões que mais aflige, por exemplo, a Fórmula 1. Se houver um dia muito quente, maior é a temperatura gerada pelo motor e menor é a performance que o carro pode ter. Maior são os consumos, maior é o desgaste da borracha. Portanto, se a equipe estiver preparada para todas estas contingências meteorológicas, pode-se dar bem melhor em prova quando tiver que gerir em situações muito mais amenas, muito mais, digamos assim, friendly, não é? E isso é aquilo que nós temos que ir advogando, e sempre que nós estamos perante as várias conferências da FIA, começamos por dizer, olha, o karting, nós temos um autódromo que neste momento está a sofrer obras para se transformar num autódromo Grade A, que é poder receber até um campeonato do mundo. O nosso kartódromo, em termos de desenho de pista, pode receber um campeonato do mundo. Temos condições para isso. Estamos agora a criar as novas infraestruturas acessórias para que esse nível seja atribuído. Da mesma forma,
que estamos a advogar para as outras modalidades que são possíveis fazer em Moçambique, como o kart cross, como o troféu dos modificados, etc, etc, etc. O TCR, por exemplo, o Tourism Car Racing, todas estas situações nós estamos a adaptar a pista, estamos a adaptar as nossas infraestruturas de modo a que o nosso lobby lá fora possa trazer para Moçambique grandes campeões. Para o benefício da nossa audiência, a questão das idades é chamada para este desporto, a idade mínima, a idade limite? Obviamente que há idades que são consideradas padrão. Por exemplo, nós nas academias de formação não podemos admitir pilotos com menos de 5 anos. E até por um motivo quase óbvio, não cabem num kart. O mesmo acontece no Tourism Car Racing. A FIA estabeleceu que só se pode correr no Tourism Car Racing pilotos que tenham reconhecida maturidade pela sua ASN, pela sua Autoridade Desportiva Nacional, que em Moçambique é o ATCM, e que tenham no mínimo 14 anos de idade, porque é uma idade considerada mais madura e que se pressupõe que já tenha passado por várias fases do karting até chegar às classes mais séniores, digamos assim, no karting. Portanto, a única idade que nós temos, o único limite de idade que nós temos, basicamente é para entrar no automobilismo, nas modalidades de karting, são os 5, 6 anos. E não há idade limite? Não. Se conhecer alguém com 100 anos que queira competir, estamos de braços abertos. Não, nem sequer há escalões por idade, há escalões por motorizações. Rodrigo Rocha, presidente do ATCM, foi o nosso convidado a este espaço. Com Rodrigo Rocha passamos a revista o estágio do desporto motorizado em Moçambique, passado, presente e futuro. Fica aqui o nosso muito obrigado por escolher a nossa companhia. Continue ligado a nós porque as próximas propostas podem ser ainda muito mais aliciantes.